Cá estamos nós de novo. Buenas noches. Continuemos. 4. Verás que os homens mais poderosos e em postos mais elevados emitem opiniões em que buscam o ócio, louvam-no e dizem preferi-lo a todas as coisas boas. De tempos em tempos desejam descer daquele seu frontão, se puder fazê-lo com segurança, pois ainda que nada externo a abale ou danifique, a própria sorte rui em si mesma. O divino Augusto, a quem os deuses presentearam mais do que a qualquer outro, não cessou de solicitar quietude para si e férias da administração pública. Tudo o que dizia sempre voltava a este assunto, sua esperança pelo ócio. Ele se distraía de seus trabalhos por meio deste doce consolo, ainda que fosse falso, de que um dia viveria para si mesmo. Em certa carta enviada para o Senado, em que havia prometido que o seu descanso não seria sem dignidade ou discrepante da sua antiga glória, eu encontrei essas palavras: mas estas coisas podem ser prometidas mais ilusoriamente do que realizadas. Todavia, já que a alegria ainda tarda, meu desejo por este tempo tão querido me forçou a antecipar algo desse prazer através da doçura das palavras. Ele tinha o ócio em tão alta conta que, por não poder gozá-lo de fato, fazia-o em pensamento antecipadamente. Aquele que via que todas as coisas dependiam apenas de si, que decidia a sorte de pessoas e povos, pensava sobre aquele dia felicíssimo em que deixaria sua grandeza. Então você pode sim, quando você pensa no futuro, né? Quando você deseja o amanhã, que no caso é o caso aqui do nosso amigo Augusto, isso já é desejar amanhã. E ele disse que tá ok então agora, né? Porque aqui no marca-texto ele não achou muito ok. Mas agora pode. Quando a gente profere algo, né, que a gente deseja, só essa idealização em si já é um certo gozo, né? É o famoso sonhar. Quando a gente sonha com algo, a gente já tá gozando, tá usufruindo uma parcela da realização, né? Daquele gozo. Ele havia experimentado quanto suor haviam arrancado todas aquelas coisas boas que brilhavam por todas as terras, quanto preocupação estava por trás. Foi forçado às armas primeiro contra os seus concidadãos, depois contra os seus colegas e, por último, contra a sua família. Derramou sangue por terra e mar. Foi levado à guerra na Macedônia, Sicília, Egito, Síria, Ásia e em quase todos os lugares. Ele voltou seus exércitos para as guerras externas quando estes se cansaram de derramar sangue romano. Enquanto apaziguava os Alpes e domava inimigos assentados no meio da paz e do império, enquanto expandia os limites para além do Reno, do Eufrates e do Danúbio, em sua própria cidade afiavam-se as lâminas de Murena, Cepião, Lépido, Ignácio e de outros contra ele. Ainda não havia escapado das insídias deles quando a sua filha e todos os jovens nobres, presos ao adultério, como que ao juramento, aterrorizavam a sua já frágil idade. Como também Iulo e ainda uma temível mulher ligada a Antônio. Ele cortou essas úlceras junto com os próprios membros. Outros nasceriam.
Assim como um corpo com excesso de sangue, sempre alguma parte se rompia. Por isso desejava o ócio, e nesta esperança e neste pensamento residiam os seus trabalhos. Esta era a vontade daquele que podia atender às vontades de outros. O cara que tinha um poder de atender aos pedidos dos outros só queria poder fazer nada. Caraca, condenado à morte por adultério, esse tal de Iolo, segundo filho de Marco Antônio e Fúvia. Condenado à morte por adultério em 2 a.C. 5. Marco Cícero, lançado entre Catilinas, Clódios, Pompeus e Crassus, uns inimigos manifestos, outros amigos dúbios, enquanto era sacudido junto com a República e tentava colocá-la em uma rota segura, por fim ele naufragou, nem tranquilo quando as coisas iam bem, nem paciente nas adversidades. Quantas vezes amaldiçoa aquele mesmo consulado dele, o qual ele louvava não sem razão, mas sem fim. Que palavras tristes ele emprega em uma certa carta para Ático. Depois de derrotado, Pompeu, o pai, quando o filho ainda tentava reviver na Espanha os exércitos despedaçados. Quer saber? Ele pergunta: o que faço aqui? Cumpro o tempo em minha vila, em Túsculo, semilivre. Depois ele acrescenta outras palavras com as quais tanto lamenta os tempos passados como se queixa do presente e ainda se desespera quanto ao futuro. Cícero se diz semilivre, mas por Hércules, a um sábio nunca recairá um termo tão baixo. Nunca será semilivre aquele de liberdade íntegra e sólida, livre, dono de si mesmo e mais alto que os demais, pois o que pode estar acima de alguém que está acima da sorte? Nunca será semilivre aquele de liberdade íntegra e sólida, livre, dono de si mesmo e mais alto que os demais, pois que pode estar acima de alguém que está acima da sorte. Cara, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que ele era tão poderoso e tinha acesso a tudo que ele quisesse e que não existia sorte para ele. E ele considera a pessoa livre a pessoa que depende da sorte. Cícero se diz semilivre, mas, por Hércules, a um sábio nunca recairá um termo tão baixo. Nunca será semilivre aquele de liberdade íntegra e sólida, livre, dono de si mesmo e mais alto que os demais, pois o que pode estar acima de alguém que está acima da sorte? Cara, a menos que eu esteja interpretando errado, parece que esse cara tinha tanto poder que tudo que ele quisesse aconteceria. Ele era dono da liberdade íntegra e sólida, e por isso ele não dependia da sorte. E por isso ele não era semilivre, eu acho.
16. Lívio Druso, homem violento e vigoroso, depois de ter promovido novas leis, tão más quanto a dos Graxo, apoiado por uma enorme multidão de toda a Itália, não vendo uma saída para a situação, a qual não podia levar adiante, mas também, uma vez que já iniciada, não era livre para abandonar. Conta-se que execrava a sua vida desde o princípio. Dizia que somente ele nunca tinha tido tempo de descanso, nem quando criança. De fato, ele ousava, ainda jovem e de toga pretexta, fazer recomendações aos juízes a respeito dos réus e impor a sua influência no fórum de modo tão eficaz que parece ter ganhado algumas causas. Onde mais poderia dar a ambição tão prematura? Você poderia prever que uma audácia tão precoce acabaria dando em um mal enorme, tanto público como privado? Então, muito tarde, ele se queixava de nunca ter tido descanso, já que desde criança era desordeiro e oneroso para o fórum. Discute-se se ele teria tirado a própria vida. De fato, morreu repentinamente depois de um ferimento na virilha. Se alguns hesitavam em acreditar que a morte dele tivesse sido voluntária, ninguém questionava se fora oportuna. Caraca, pra você ver, né? Se não foi o caso dele ter se suicidado, mesmo que alguém tenha matado ele, a morte lhe coube bem, porque o cara era um infeliz que não tinha um momento de ócio, né? Não tinha um momento pra si. Eis a parte boa de não ser muito importante, né? Muito requisitado. Tem gente que encontra alegria, né, de ser muito requisitado e ficar ajudando muitos outros. Tipo, tem uma advogada feminista muito famosa que ela lutou para aprovação da lei de casamento gay nos Estados Unidos. Eu sei que o sobrenome dela é Allred. Agora não lembro qual. Glória. Acho que é Glória Allred o nome dela. Ela parece bem feliz fazendo 1 milhão de causas. A mulher já é super velha. Super velha não, é uma coroa aí, sei lá, mais de 50, 60 anos. Nossa, super velha, termo horrível, desculpa, desdigo. Mas, e ela não para, né? Tá toda hora lutando aí a causa de alguém e ainda fazendo pro bono, né? E ela não parece nada triste de ser tão ocupada, né? Mas, pelo visto, o nosso amigo aqui não suportou o peso da ausência do ócio. Fica aí a lição, né? Da importância de também ter um momento pra si. É que tem umas notinhas aqui de rodapé, só que não são tão interessantes, mas não sei se eu deveria ler em voz alta. Marco Lívio Druso foi tribuno da plebe em 91 a.C. e famoso por instituir diversas reformas legislativas, dentre elas a concessão da cidadania romana a italianos aliados. Tibério Graxo e Gaio Graxo foram irmãos romanos que serviram como tribunos da plebe nos anos 133 e 121 a.C. Tentaram reformas legislativas que alteravam a posse dos terrenos públicos, tirando-os da aristocracia e concedendo-os aos pobres e veteranos de guerra. Foram assassinados por membros da aristocracia. Uau! Que novidade! É supérfluo relembrar os demais que outrora pareciam felicíssimos para os outros, mas eles próprios deram testemunho contra si mesmos de odiar plenamente tudo por toda a vida. Mas, com esses lamentos, não mudaram nem os outros, nem a si mesmos. Logo que pronunciavam essas palavras, os seus sentimentos arrastavam de volta ao hábito. A sua vida
por Hércules, ainda que ultrapasse os 1000 anos, vai se confinar em um período estreitíssimo. A sua vida, ainda que ultrapasse os 1000 anos, vai se confinar a um período estreitíssimo. Esses vícios, por outro lado, não deixarão de devorar nenhum século. De fato, este espaço que, embora a natureza o faça correr e a razão o expanda, fatalmente há de escapar-lhes. Vocês não podem atrasar, capturar ou reter a coisa mais veloz que há, mas permitem que ela parta como algo supérfluo e renovável, que é o tempo, né, a vida. Sua vida, por Hércules, ainda que ultrapasse os 1000 anos, vai se confinar em um período estreitíssimo. Esses vícios, por outro lado, não deixarão de renovar nenhum século. De fato, este espaço que, embora a natureza o faça correr e a razão o expanda, fatalmente há de escapar-lhes. Vocês não podem atrasar, capturar ou reter a coisa mais veloz que há, mas permitem que ela parta como algo supérfluo e renovável. Nossa, esses textos te dão um desespero se você não tá vivendo, tipo, de que você talvez esteja vivendo a sua vida mal, mas a coisa é que eu não sei como viver ela bem, né? Eis a questão. Como fazer para viver a minha vida bem? Largar empregos não se pode fazer. Deixar de dormir também não se pode fazer. Fazer muita loucura também não se pode fazer, né? Então, ou pode. 7. Pois bem, conto entre os primeiros aqueles que não querem nada além de vinho e libertinagem. De fato, não há ocupação mais torpe. Outros, ainda que se prendam à imagem vã da glória, pelo menos erram de modo belo. Você pode listar para mim os avarentos, os iracundos ou os que praticam o ódio injusto ou as guerras. Todos estes erram de modo viril. São baixas as desonestidades dos que se lançam ao ventre e à libertinagem. Acho que outra tradução aí estava substituindo esse ventre por sexo, a libertinagem. Avalie todo o tempo destes, repare o tanto que contam migalhas, o tanto que preparam armadilhas, o tanto que temem, o tanto que bajulam, o tanto que são bajulados, quanto se ocupam com compromissos, quanto com banquetes que já se tornaram obrigações. Você verá como nem seus males, nem seus bens permitem que eles respirem. Por fim, todos concordam que nada pode ser feito bem por alguém ocupado, nem a eloquência, nem os estudos liberais, uma vez que uma alma distraída não capta nada de modo mais aprofundado, mas rejeita tudo como se lhe fosse imposto. Nada é menor do que viver para alguém ocupado. Conhecimento nenhum é mais difícil. Por todo canto são muitos os que professam as outras artes, algumas das quais, em verdade, até mesmo crianças parecem ter tomado conta, de modo que podem ensinar. Deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que você se admire, toda a vida é um aprender a morrer. Muitos dos homens mais importantes, tendo abandonado todos os empecilhos e renunciado às riquezas, aos cargos e desejos,
Buscar uma única coisa até a mais extrema velhice: saber viver. Muitos deles, todavia, deixaram a vida tendo confessado ainda não saber, de modo que esses outros sabem menos. Acredite, é próprio de homem magnânimo e acima dos erros humanos não permitir que seja retirado nenhum momento de seu tempo. E por isso a vida dele é longuíssima, porque, por toda a extensão que tenha durado, tomou tudo para si. Nada, assim, ficou descuidado e ocioso, nada na dependência de outro, e nem certamente encontrou algo digno de ser trocado pelo seu tempo, guardião parcimoniosíssimo dele. Assim, o tempo foi suficiente para ele, mas aqueles é certo que tenha faltado, pois muito da vida foi tolhido pelo povo. E nem por isso julgue que eles, por vezes, não entendem o seu erro. Com certeza você ouvirá muitos destes, que são oprimidos por sua grande felicidade, vez ou outra exclamarem, entre as hordas de clientes ou processos jurídicos ou outras honrarias miseráveis: não me deixam viver. Como poderiam deixar? Todos aqueles que lhe chamam afastam-lhe de você mesmo. Quantos dias aquele réu tomou? Quantos aquele candidato? Quantos aquela velha cansada de enterrar herdeiros? Quantos aquele que finge estar doente para provocar a cobiça dos caçadores de testamento? Quantos aquele amigo mais poderoso que não lhe tem em amizade, mas em seu cortejo? Eu digo, revise e reconte os dias da sua vida. Verá que sobraram para você poucos e sem valor. Caraca, cara. Muito bom. Revise e reconte os dias da sua vida. Verá que sobraram para você poucos e sem valor. Há aquele que, depois de ter conseguido os cargos que buscava, deseja abandoná-los logo em seguida e diz: quando este ano vai terminar? O outro patrocina jogos públicos, o que considerou como grande sorte. Ele diz: quando me livrarei deles? Aquele patrono é disputado em todo o fórum, e sendo grande a multidão, até para além do que pode ser escutado, diz: quando terei férias? Cada um precipita a sua própria vida e sofre pelo desejo do futuro e tédio do presente. Cada um precipita a sua própria vida e sofre pelo desejo do futuro e o tédio do presente. Nossa, eu faço questão de... Talvez eu não consiga, mas de tentar estar aqui no meu hoje garantido, né? Controlar o forte desejo do amanhã e desfrutar do hoje. Do vinhozinho de hoje, do narutinho de hoje, do cochilinho de hoje.
do vivido hoje, né? Cada um precipita sua própria vida e sofre pelo desejo do futuro e o tédio do presente. Mas aquele que concede o tempo ao seu próprio uso, que dispõe de cada dia como se fosse o último, nem deseja o amanhã, nem o teme. Mas aquele que concede o tempo ao seu próprio uso, que dispõe de cada dia como se fosse o último, nem deseja o amanhã, nem o teme. Pois que novo prazer alguma hora já lhe poderia trazer? Tudo foi compreendido, tudo foi colhido até a saciedade. Sobre o restante, que a sorte arranje como queira, a vida já está segura. A este é possível acrescentar algo, mas nada subtrair. E acrescentar-lhe assim como alguém já bastante cheio de comida, que nem a deseja e nem a busca. Não se deve julgar que alguém viveu por muito tempo por causa dos cabelos brancos e rugas. Ele não viveu muito tempo, mas existiu muito tempo. De fato, consideraria ter navegado muito quem, logo que tivesse saído do porto, fosse carregado para lá e para cá por uma cruel tempestade e vicissitudes dos ventos de diversas direções, tivesse sido forçado a mover-se em círculos pelo mesmo lugar? Este não navegou muito, mas foi muito sacudido. Oito. Costumo me espantar quando vejo alguns buscando o tempo de outros, e estes, a quem se pediu, atendem muito solícitos. Cada um analisa aquilo pelo qual se pede o tempo. Nenhum dos dois considera o próprio tempo. É como se nada se pedisse, como se nada se desse. Brinca-se com a coisa mais preciosa de todas. No entanto, ela escapa a todos, porque é uma coisa incorpórea, não aparece aos olhos. Por isso é considerada muito desprezível, e assim não lhe dão valor algum. As pessoas recebem de muito bom grado pensões e auxílios e neles colocam seu trabalho, esforço e atenção. Ninguém dá valor ao tempo. Usam dele largamente como se fosse grátis. Mas veja essas mesmas pessoas, quando doentes, agarrando os joelhos dos médicos, se um perigo de morte estivesse aproximando, ou dispostos a despender tudo o que possuem para que vivam, se temem ser condenados à pena capital. Tamanha é a discórdia em seus afetos. Se fosse possível colocar à frente de cada um o número de seus anos futuros, da mesma forma como o de seus anos passados, como temeriam de medo ao ver quão poucos anos lhes restam? Como poupariam? Mas é fácil administrar aquilo que, embora curto, é certo. Deve-se conservar com mais diligência aquilo que você não sabe quando faltará. Conservar com diligência. Engraçado, eu acho que se eu soubesse que está para terminar, eu gastaria mais, eu não conservaria. Eu acho que eu queimaria mais a vela, sabe? Ao invés de tentar poupar ela. Será? Não faz sentido poupar se você sabe que você tá pra morrer. Eu acho.
Porém, não é o caso de pensar que eles ignorem quão precioso seja o tempo. Costumam dizer aqueles a quem amam largamente que estão preparados a lhes dar uma parte de seus anos. Dão, mas não percebem que subtraem de si, sem aumentar os dos outros. Mas ignoram isso mesmo, que estão subtraindo seus próprios anos. Por isso é tolerável a eles a perda de um bem não aparente. Ninguém lhes restituirá os anos, ninguém lhes devolverá de volta a si mesmo. Uma vez começada, a vida seguirá sem reverter ou restringir o seu curso. Não fará tumulto e nem avisará sobre sua velocidade. Ela se moverá silenciosamente, não se alastrará mais longamente, nem pela ordem de um rei, nem pela vontade do povo. Ela correrá do mesmo modo como foi lançada no primeiro dia. Nunca desviará, nunca retardará. O que vai acontecer? Você está ocupado, a vida se apressa. Nesse interim, a morte vai chegar e, querendo ou não, para ela, você deverá estar disponível. Caraca. Dei uma arrepiadinha de leve aqui. Ninguém lhes restituirá os anos, ninguém lhe devolverá de volta a si mesmo. Uma vez começada, a vida seguirá sem reverter ou restringir o seu curso. Não fará tumulto e nem avisará sobre a sua velocidade. Ela se moverá silenciosamente. Não se alastrará mais longamente, nem pela ordem de um rei, nem pela vontade do povo. Ela correrá do mesmo modo como foi lançada no primeiro dia. Nunca desviará, nunca retardará. O que vai acontecer? Você está ocupado, a vida se apressa. Nesse inteirinho a morte vai chegar e, querendo ou não, para ela você deverá estar disponível. Incrível. Ok, 30 minutinhos. Hasta la vista.